Olá pessoal, sou a aluna Raíssa e hoje eu vou falar um pouco sobre o experimento teórico simulado 4 sobre máquinas elétricas. Eu sou da turma do horário de 4 horas da tarde, na terça-feira do professor Gerardo Piso, de Prática de Eletromagnetismo. Bom, esses são os tópicos que eu vou tratar hoje, que basicamente é o resumo, a introdução, um pouco de indução eletromagnética, indutância mútua, e vou fazer duas simulações, a simulação do gerador elétrico, simulação da indutância mútua, vou plotar os resultados e vou fazer a conclusão. Bom, o resumo, basicamente, desse trabalho a gente vai falar sobre o estudo da indução eletromagnética, que é explicada pela lei de Faraday e pela lei da indutância mútua, que é demonstrada pela lei de Faraday em conjunto com a lei de Ampère. Aqui a gente tem mais ou menos um esqueminha, né? Que aqui a gente tem um fio carregado eletricamente, gerando um campo magnético. E quando a gente aproxima outro fio, esse fio vai surgir nele uma corrente induzida e essa corrente induzida vai gerar um campo magnético que vai influenciar na corrente desse fio aqui de baixo. Então, basicamente, isso aqui é a indutância mútua, mas eu vou falar mais pra frente um pouquinho sobre ela também. Bom, a introdução, a justificativa do nosso trabalho é fazer a aplicação da lei de Ampère e da lei de Faraday, que é o que a gente vai fazer aqui, e o objetivo é fazer a simulação de um gerador elétrico e simular o processo de indutância mútua e comparar os resultados da simulação com os resultados tidos experimentalmente. Bom, então falando agora um pouco de indução eletromagnética. Bom, todo corpo que tem corrente vai produzir um campo magnético. Então, basicamente, aqui do lado a gente vai ter aqui a lei de Ampère, né? E, basicamente, aqui a gente tem que todo corpo que tem uma densidade de corrente, né? Que é esse J, ele vai, então, gerar aí um campo magnético. A gente vê aqui o esqueminha da experiência que o Ampère fez, né? Ele basicamente carregou um fio, né? Um fio reto, e ele viu que formavam-se campos magnéticos, né? Ele colocou bússolas ali perto desse fio com corrente e ele viu que as direções da bússola se alinhavam circularmente com esse fio. Então aí a gente percebe, aqui é o esquema para um fio, né? E aqui é o esquema para uma espira ou uma bobina, né? Então a regra da mão direita fala basicamente que o nosso dedão fica na direção da corrente, enquanto os nossos dedos eles vão ficar na direção do nosso campo magnético. Então, é basicamente isso. E sobre um pouco, então, da indução eletromagnética. A gente vai ter, então, um pouco da lei de Faraday, que fala que a variação de um campo magnético vai gerar uma corrente elétrica induzida. Basicamente, ela vai falar o contrário da lei de Ampère. Então, se há um campo magnético e a gente varia esse campo de alguma forma, seja aproximando ou afastando o ímã, ou então mexendo ali, afastando ou então aproximando o fio, né? A gente vai ter a variação de campo magnético. Vai ocorrer, então, o surgimento de uma corrente elétrica induzida, basicamente. Então, no geral, se a gente varia um campo magnético próximo de um fio, vai haver ali o surgimento de uma corrente induzida, uma corrente elétrica induzida, nesse fio. E é basicamente o que essa equação está dizendo. Aqui a gente tem, então, a forma de derivada e aqui a forma integral dela. Então, a gente agora vai falar um pouco sobre a indutância mútua. Bom, a indutância mútua, ela vai acontecer da seguinte forma. Quando a gente vai variar um campo magnético, de um sistema, a gente sabe, então, que vai ser gerado uma corrente elétrica induzida. Então, quando a gente se a gente colocar, por exemplo, duas espiras, uma em cima da outra, e umas espiras próximas, né? Por exemplo, uma espira da outra com a distância R aqui, e uma das espiras estando carregada eletricamente, essa espira carregada ela vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético vai influenciar na espira de cima, né? Suponhamos que a espira carregada seja de baixo. O campo magnético gerado pela espira de baixo vai influenciar na espira de cima e vai surgir uma corrente elétrica induzida na espira de cima e essa corrente elétrica induzida vai gerar um campo magnético na espira de cima, que, consequentemente, e esse campo elétrico gerado na espira de cima vai influenciar no campo magnético gerado na espira de baixo e na corrente da espira de baixo, e assim
constantemente. Então é um vai e vem, basicamente. E então a gente vai ter então acontecendo o conjunto, né, das leis de Ampère e das leis de Faraday, que é basicamente o que está no slide, né, que ao se aproximar duas espiras em que uma corrente esteja passando por elas, essas correntes irão gerar campos magnéticos. Os campos gerados vão ter influência nas correntes das espiras. Esse é o processo de mútua influência, que é chamado de indutância. Então, por consequência, a autoindutância vai ser a forma que o campo magnético de espira influencia na sua própria corrente. Então aqui eu peguei uma explicaçãozinha do canal Uai Física, só para a gente ter mais ou menos uma base, que eu vou tentar explicar então aqui de uma forma mais simples. Isso aqui vem da lei de Ampère. Então ele fala que o fluxo magnético, de uma área tem que ser igual a μ0 vezes I, basicamente. E aqui a gente tem então a regra de Biot-Savart, que basicamente descreve a regra da mão direita, que fala se a gente colocar o dedão, né, na direção da corrente, o campo magnético vai estar perpendicular à corrente e ao raio, né? Como a gente pode ver aqui, esse produto aqui, esse produto vetorial, ele vai gerar o campo magnético, ele tem que ser perpendicular tanto ao R, tanto ao I, né? Porque por conta desse produto vetorial aqui. Então, se a gente aplicar a regra de Biot-Savart dentro da regra da lei de Ampère, a gente vai chegar nessa combinação aqui. Esse termo aqui é uma constante, que é μ0 sobre 4π vezes a corrente, e vai surgir esse termo aqui, né, vai surgir esse elemento, que vai depender da geometria das nossas espiras, que esse elemento aqui é o que a gente chama de indutância, ou como a gente pode chamar de M, né, como aqui sendo M, ó, M. Então, basicamente, isso daqui, né, é a nossa indutância, matematicamente falando. E aqui a gente tem o esqueminha do que eu descrevi, né, duas espiras separadas por um raio R, em que uma está carregada, aqui vai gerar um campo magnético, esse campo magnético vai gerar uma corrente induzida aqui, e essa corrente induzida vai gerar um campo magnético aqui, que vai influenciar aqui embaixo, e assim simultaneamente, né? Então agora a gente vai passar para as nossas simulações, começando pela simulação do motor. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, então eu vou começar colocando no Maxwell 3D e vou fazer então um retângulo. Aí eu vou usar a ferramenta de espelhar e vou espelhar esse retângulo. Depois de espelhar, eu vou dar um split nele, né? Um split não, um night, para poder juntar. Aí eu vou usar novamente a ferramenta de espelho, vou espelhar ele para baixo e vou mais uma vez unir esses dois blocos. Bom, feito isso, eu vou então criar agora um círculo. Aí teve só um erro, né? Mas aí agora eu vou consertar. Perfeito. Aí só ajeitando para ficar centralizado na tela. Agora eu vou criar outro círculo, que esse vai ser que eu vou criar as minhas bobinas, né? E aí, no meu caso, como eu sou do grupo D, eu estou usando, então, 6 bobinas. Então, aí eu vou dar espelhar em torno de um eixo, deixa eu dar uma pausa aqui. Como são 6 bobinas, eu vou pegar 360, dividir por 6, que dá 60 graus, e vou, então, colocar aqui um ângulo de 60 e o total de elementos 6, né? Então, eles vão ficar igualmente espaçados em 60 graus. Dessa forma. E agora eu vou criar mais um círculo. Que esse vai ficar o máximo tangente a esse nosso retângulo de dentro. Que é para a gente tentar diminuir os efeitos de borda. Você vai ver que eu não consegui deixar ele tão tangente assim, mas já deu para dar uma diminuída boa, né? Porque eu arredondei as bordas desse retângulo para diminuir o efeito de borda e não ter tanta perda na nossa simulação. Então, eu estou tentando aproximar o máximo possível, né, da bordinha do retângulo.
Tava um pouco complicado, porque por algum motivo não tá, o ANSYS não me deixou dar mais um que isso, mas deu pra fazer algo ok. Assim, dessa forma. E aí eu vou dar, então, vou usar então, né, a ferramenta de interseção, né? Porque aí eu vou fazer a interseção do círculo com o retângulo e as bordas do retângulo vão ficar mais arredondadas. E agora, por último, eu vou fazer mais um círculo, que é o que vai ficar por fora, né, para colocar as minhas bobinas dentro. Perfeito, então tá feita basicamente nossa geometria. Lembrando que aí eu tô no Maxwell 2D, né, para fazer essa parte. Agora eu vou selecionar todas as minhas bobinas e vou colocar o material nelas, que vai ser de cobre. Vou também mudar a cor delas e a transparência. Vou mudar a transparência para a gente conseguir ver na nossa simulação o que vai acontecer dentro delas. Aí eu vejo que está tudo certo. Agora eu vou selecionar todas as minhas bobinas ali na árvore para mim conseguir então mudar o nome delas. Vou renomear elas como sendo bobina. Aí vai ficar bobina, bobina 1, 2, 3, 4, 5. Para ficar mais fácil da gente visualizar na árvore e não confundir. Bom, vou selecionar o retângulo então, vou adicionar o material nele também, que nesse caso vai ser o Alnico 9. E vou editar também a transparência dele. Mudar a cor dele também, colocar um azul. E pronto. Agora eu vejo se está tudo certo. Todas as minhas bobinas estão com material de cobre renomeadas. Aí eu vou então no meu retângulo e vou renomeá-lo também. Colocar o nome dele como rotor. Que é ele que vai girar, né? Vai ser então o que vai fazer o motor basicamente funcionar, né? Então agora eu vou em Solution Type e coloco no modo transiente, porque a nossa simulação vai variar com o tempo. Então ela não pode ser nem do magnetostático, nem do eletrostático. Nesse caso eu vou aí, seleciono para selecionar bordas e vou selecionar então uma fronteira, né? Uma fronteira de balão. Bom, feito isso, então eu vou em criar um design 3D, coloco 2 milímetros, que foi o que o professor pediu no roteiro, e pronto. Criamos então nosso design 3D. A gente pode ver, eu só vou mudar a transparência desse nosso eixo desse nosso ciclo mais externo, né, nosso cilindro mais externo, para a gente conseguir ter uma visualização melhor do que está acontecendo dentro dele. Bom, perfeito. Agora dá para a gente ter uma visualização boa. Mais para frente eu vou mudar também o de dentro. Coloco de novo no modo transiente. Mais pra frente eu vou mudar a transparência do cilindro que tá mais interno, né? Pra gente conseguir ver o que tá acontecendo lá dentro também. Agora eu vou selecionar o meu cilindro mais interno e vou colocar então Deixa eu só voltar aqui. Eu vou selecionar então um bend, né? Vou colocar ele como rotation, porque eu quero que esse cilindro mais interno ele rode. Então eu vou colocar uma velocidade de 360 radiano por segundo, né? Cada um para ele dar uma volta completa.
aí eu vejo se tá tudo ok na minha árvore. Pra gente ter certeza que tá tudo certo. Vou selecionar então as minhas bobinas e vou adicionar uma excitation. Adicionar então uns Edge Effect em todas as minhas bobinas. Vou selecionar então todas as minhas bobinas e selecionar um Edge Effect. Bom, feito isso, então eu vou adicionar um setup. Ele vai parar então no tempo de 1 segundo. E o time step, que é quantos tempos vão ter dentro desse 1 segundo, vai ser 0.01. Aí eu vou e também mudo aí o start, que ele vai começar em 0, vai parar no 1. E mudo também o step size, que vai ser 0.01. Aí eu vejo, a gente vê aí, ó, que ele vai ter 99 tempos, né? Então, dou OK. E agora eu vejo se está tudo certo. E tá tudo certo. Então agora eu vou colocar para analisar. Vou salvar o meu projeto como sendo motor underline RS51, que são as minhas iniciais e o final da minha matrícula. A gente pode ver aqui em cima, né? Ficou salvo dessa forma. Aí ele demora um pouco para carregar, porque essa simulação é uma simulação mais pesada, né? Então ela demora um pouquinho. Então eu vou pular essa parte aqui do carregamento pra gente poder pular direto para a próxima parte. E feito isso, eu vou selecionar então o objeto. Só um momento. Acho que eu pulei alguma coisa importante. É isso mesmo, vou selecionar o objeto e vou então pedir para plotar o campo magnético de vetor, né? Seleciono então todos os objetos. Então eu tive um probleminha com a árvore, né, que não estava querendo aparecer ali do lado para eu poder apertar. Mas eu vou resolver esse problema agora, né? E aí eu estava vendo por que não estava aparecendo o meu campo magnético ali na minha simulação, né? Que aconteceu algum problema nessa parte. Então eu tentei animar, mas não consegui também. Mas eu vou conseguir resolver esse problema também. Aí, ó, o tempo estava em -1, eu tinha que começar ele em 0. Começando ele em 0, nesse caso vai aparecer o meu campo magnético, né? Então aí eu vou em Animate, coloco para animar, só que vai acontecer o problema de eu não ter colocado o cilindro de dentro mais transparente. Então não vai dar para enxergar tão bem, mas eu vou mudar isso depois. Aí aconteceu o fenômeno que aconteceu várias vezes durante essa simulação, que é uma simulação mais pesada, que o meu ANSYS ele parou, né? Então eu tive que fechar ele e abrir de novo várias vezes, porque ele estava travando muito. Então eu vou só passar essa parte e pular para a parte que eu já arrumei. Então aí, ó, eu tô salvando ele de novo, né? Então eu vou pular mais uma vez essa parte de simulação, de espera, e aí a gente já tem a nossa animação, né? Que a gente vê o comportamento do nosso campo magnético no nosso rotor, né? Que ele tá então saindo do nosso rotor enquanto ele gira, né? Como a gente pode perceber. Então ele vai girando e a gente vê o comportamento então dos nossos vetores. A gente vê que nas bordas, né, do nosso ímã, ele é mais forte, né, que ele é mais alaranjado, mais vermelho, né. Então a gente consegue ver esse fenômeno também.
Então aí eu tô modificando algumas coisas da seta, né? E pra gente conseguir, então, enxergar um pouco do nosso campo magnético. Novamente, travou, mas a gente consegue ver que a maior concentração de campo magnético realmente é no nosso ímã mesmo, né? Porque aqui a gente vê que é um campo magnético bem fraco, né? Que é a cor azul escuro, que é o menor de todos, né? Então ele está todo concentrado aqui, nessa parte central mesmo. Então novamente eu vou pular essa parte, que eu tive que fechar o ANSYS, né? E aí eu voltei novamente, depois eu abri ele de novo. Então eu vejo se está tudo certo. Agora então eu vou selecionar as minhas bobinas. E vou gerar então o campo densidade magnética, o campo de vetor densidade magnética das minhas bobinas, né? Pra gente ver então o que vai acontecer dentro das bobinas. Então a gente vai ver que vai acontecer o mesmo fenômeno, que eu vou ter que mudar ali o tempo de -1 para 0. Ali embaixo. Pronto. Aí eu vou dar um zoom também, pra gente conseguir enxergar. Então aqui eu vou pular novamente, porque demora um pouquinho, né, pra carregar. A simulação mais pesada. Aqui, eu tô só mudando o tamanho das setas pra gente conseguir enxergar. Aí tá carregando de novo. Uma simulação bem pesada. Eu vou acelerar novamente, né, pra gente não precisar ficar esperando. Então, aí, perfeito. A gente vê que o nosso ímã ele vai girando e acontece que quando quando um polo ele tá para baixo, quando o outro polo chega, os vetores eles ficam para cima. Então a gente vê esse fenômeno que a gente vai entender também no gráfico, o que vai acontecer no gráfico. Agora eu vou lá e vou criar os meus gráficos lá no Maxwell 2D. Voltamos para o Maxwell 2D então, que agora eu vou plotar os gráficos. Coloco no modo transiente novo. Então aí eu vou adicionar um band novamente de rotação. Coloco então 360 radianos por segundo. Graus por segundo, na verdade, né? Porque eu coloquei ali deg, né? Então, no caso, seriam graus por segundo, né? 360 graus por segundo. Então, ele dá uma volta completa. Então, eu vou selecionar agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar pares de bobina, e da mesma forma que eu adicionei o Edge Effect, agora eu vou adicionar esse Edge Effect, só que com uma coisa a mais, né? Porque eu vou selecionar bobinas que estão contrárias, né? Elas estão contrárias, eu vou selecionar elas duas para fazer pares de bobinas, para a gente ter então como se fosse um circuito fechado. Para o ele conseguir então plotar esse gráfico. Então eu vou adicionar um excitation e vou ali em End Connection, que é para a gente então conseguir fechar esse circuito, né, com essas duas bobinas. Então eu vou fazer isso para serão 3 pares de bobinas, né, porque eu tenho 6 bobinas no total. E aí eu vou colocar uma resistência então de 1 milhão. Aí eu faço para a primeira, aí eu vou e faço para o segundo par também. E faço para o último par. Perfeito.
Aí eu vou ali na minha árvore ver se tá tudo certo. Aí tá tudo certo, todas as 3 conexões feitas certinho. Vejo se eu selecionei as bobinas corretas, né? Estando tudo certo, agora a gente vai então plotar os gráficos. Vou ali em Validate, tá faltando então Boundary, Index Citations e uma análise Setup, que é então o que eu vou adicionar, né? Vou adicionar aí uma fronteira. Que nesse caso eu vou ter que adicionar uma outra coisa também que eu tinha esquecido de adicionar para poder dar certo, né? Então eu vou adicionar o setup novamente da mesma forma, vai parar em 1, time step de 0.1, aí a mesma coisa. Aí eu me toquei do que eu tinha esquecido de adicionar, né? Então eu vou selecionar todo minha, minha, minha geometria e vou adicionar então uma, uma Mesh Operation, né? Então eu vou em On Selection e seleciono um elemento de comprimento, né? E aí seleciono 0.1 e aí tá tudo quase certo. Mas vai dar certo da mesma forma. Aí eu coloco então para salvar, né? Basicamente. Já tá salvo, mas é só para ele salvar as alterações que foram feitas. Novamente, eu vou pular essa parte de enquanto ele carrega, né? É a parte mais demorada. E aí, aqui já salvou, então eu vou ali em Results e vou em Create Transient Report e vou criar um Rectangular Plot. Então aí, né, eu vou selecionar a End Connection, todas as minhas 3 End Connection, e vou plotar os gráficos, né, de corrente por tempo. Aí eu ploto da corrente 1, ploto da corrente 2 e vou plotar da corrente 3. Vou perceber que eu plotei um a mais, né? Mas não tem problema. Aí eu vou, nessa parte eu tava tentando descobrir como é que colocava os 3, né, numa tela só. Tô aqui passando mais pra frente, né? A gente consegue ver. Eu vou falar na parte dos resultados, mas aqui a gente consegue ver que eu plotei pares, né, de bobinas. Então esse daqui é um par de bobinas, um par de os outros dois par, um outro par e o último par. A gente vê que não tem nenhum ponto do gráfico que se intersectam, porque justamente quando o imã gira, ele coloca essas duas bobinas aqui ativas e desativa as outras. E aí quando ele gira de novo, essas aqui são desativadas e essa daqui é ativada. Então não há nenhum ponto no gráfico que elas vão ter o mesmo valor de corrente, né, no mesmo tempo. E basicamente essa foi a simulação então do motor. Agora a gente vai passar para então para a simulação da indutância mútua. Só um momento.
Então aí eu vou começar no Maxwell 3D. E vou adicionar, então, uma geometria que é padrão do Maxwell, né? Do ANSYS. Que é essa Use Define Primitive, e vou selecionar um segmento de hélices, um polígono de hélices. Então eu vou basicamente definir o raio. Ó, esse aí é o meu raio, né, do polígono. Que eu vou colocar ele para começar em 10, se eu não me engano. Isso. A mudança do meu... Na verdade, ele vai em 1, eu coloco o ponto de partida do raio, que ele começa em 10, é em Start Helix Radius, né? Então aí eu coloco 10, coloco minha mudança de raio como sendo 2.06. Meu pitch não tem, que é se eu fosse fazer uma espiral subindo, né? No caso ela não está subindo, então eu coloco 0. E o número de voltas que eu quero são 5 e segmentos 36. Aí eu coloco para plotar, e aí eu ploto, nesse caso, nossa bobina, nosso círculo de dentro, né? Aí eu faço outro desses, só que agora com raio maior. Então, o início dele vai ser com raio de 20, a mudança de raio dele vai ser a mesma, o pitch também vai ser 0, o número de voltas também vai ser 5, nesse caso vai ser 10, né? Porque eu quero ele maior, e eu coloco para plotar, e a gente tem essa geometria. Agora, eu vou selecionar a bobina mais interior. Eu vou dar uma giradinha, né, pra gente ver como é que tá. Então agora eu vou selecionar a bobina mais interior e vou usar a ferramenta de Move para colocar ela mais para cima. Aí, perfeito. Agora eu vou lá no vetor que eu criei, né, de Move, e vou então editar ele, porque eu não quero que ele se mova em nenhuma... Eu só quero que ele se mova na direção Z. Então eu vou zerar a X e vou zerar a Y. E na direção Z, eu vou colocar uma variável D, porque eu quero que essa distância ela seja variável para no final a gente conseguir plotar uma tabela com várias distâncias diferentes. Então aí eu não vou colocar um número. Aí eu vou em adicionar variável, ele vai me pedir, e vou colocar a unidade dela como nenhuma, e vou colocar o valor dela como 15 milímetros, como 12 milímetros. Mas no final eu vou trocar para 15 milímetros. Então lá no gráfico vai estar 15 milímetros. Então aí a gente pode ir nessas propriedades, a gente vai ver a nossa variável aí, variável D de distância. Que é pra gente poder, né, ter várias distâncias diferentes e não uma só fixa, né. Então agora, o que eu vou fazer? Eu não posso colocar a corrente direto nas faces dessa geometria, por conta do ANSYS ele tem um sistema específico. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer terminais, tipo terminais, né, que vão sair dessas bobinas e vão até a superfície mais externa da minha simulação. E isso tem que ficar na forma de que a parte que a corrente ela vai entrar, ela vai ter que ficar encostando exatamente na superfície mais externa da minha simulação. Então aí eu vou chegar bem pertinho da minha face de dentro, vou selecionar a ferramenta de Line, de criar uma linha no caso, né? E vou desenhar 3 linhas, nesse caso. Porque eu quero que ele venha pra frente, ele suba e ele saia, né? Então eu vou criar 3 linhas, tomando cuidado para não encostar em nenhuma outra face, né? Então eu criei 1, 2 e 3. E 3. Agora eu vou ali na minha árvore e vou editar
o tamanho e a direção dessa linha, né? Então aí eu vou editar a primeira. Nessa primeira eu quero que ela venha pra frente, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou trocar o y para -2, né? E vou colocar a minha distância z como sendo de d, a minha variável. Vai acontecer que ele não vai me deixar, porque na parte de cima, né? Eu tenho que deixar 0, não -2. Mas eu vou arrumar isso depois. Aí, na minha próxima linha, eu quero que ela suba, né? Então, eu vou deixar o D. Vou colocar mais 4 no nosso D para ele poder subir, né? E deixo o resto igual. E na última linha, eu quero que ela vá para frente, né? Então, eu vou mudar o X dela. Vou deixar do jeito que tá, mas vou colocar o X dela sendo 100. Pra ela ir bem pra frente. Aí pronto. Vou passar um tempinho tentando descobrir por que que tá com esse X, né? Que não tá me deixando. Só que aí depois eu vou conseguir trocar. Aqui, ó, eu tentei criar, mas não deu. Então eu vou pular pra parte que eu consigo arrumar. Já vai estar arrumado. Que aqui eu vou criar de novo, mas não tem necessidade de eu fazer de novo. Aqui eu já fiz ela inteira. Aí eu vou lá em vou lá nas definições dele e vou em type. Coloco tipo de retângulo e coloco a altura, a altura e o diâmetro como sendo raiz de 2. Porque eu coloquei o tamanho do meu quadrado, né? Da minha, da minha espira aqui, de 4, né? Então, fazendo algumas contas com a diagonal do quadrado, a gente vai ter, então, que esse tamanho ele vai precisar ser de raiz de 2. Aí eu criei, então, agora eu vou fazer para o outro terminal, né? Então, deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Nesse terminal, no caso, como ele não tem que subir, então eu vou fazer só duas linhas, que ela vai vir para o lado e vai vir para frente. E uma, duas. Agora é só editar essa linha, né? Então eu vou colocar o Z como sendo D, né? E vou mudar o meu Y também. Então, meu Y como sendo 2. Agora eu vou mudar a outra linha, que eu só quero que ela vá pro X, né? Então, eu vou deixar tudo igual. Vou deixar apenas ela sendo 100 no X, né? Pra ela ir bem lá pra frente. Pronto, eu vou fazer o mesmo processo de selecionar o tipo dela como retângulo, pra ela ficar igual a outra, né? Ela também vai ter a altura e o diâmetro de raiz de 2. Aí eu errei só o nome da função, né? Aí eu vou colocar a letra no lugar errado de novo. Agora sim, tá certo? E pronto, agora eu vou fazer esse mesmo processo, só que para a parte de baixo. Então, deixa eu dar uma adiantada aqui, que eu passo um tempão girando a peça, né?
aqui para a parte de dentro é semelhante, eu vou fazer também 3 linhas. A única diferença para essa parte da parte de cima é que aqui o nosso Z não vai variar, né? Ele vai ser constante. Essa é a única diferença. Então eu só mudo o meu Y para -2. Aí a próxima linha ela tem que subir, né? Então eu vou mudar o meu Z para 4 para ele poder subir. E por último, eu quero que o meu X ele vá pra frente, né? Em 100. Então eu só vou colocar 100 ali no X e tá pronto. Agora eu vou fazer o mesmo processo de selecionar o tipo, né? E colocar o diâmetro e a altura sendo raiz de 2. O tipo também vai ser retângulo, como os outros. E agora eu vou fazer pro último terminal, que é aqui desse lado, que ele vai ser semelhante ao outro. Ele vai ter só 2 linhas. Uma que vem pra frente, uma que vem pro lado e uma que vai pra frente, né? Uma, duas. Então aí eu vou mudar o meu Y. Agora ele vai ser 2. Pronto. Por último, eu vou só mudar o meu X, que vai ser 100. E vou fazer o mesmo processo, então, de selecionar o tipo, raiz de 2 e pronto. Tá pronto, então, a nossa geometria. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a nossa geometria, né? Primeiro a parte de cima e depois a parte de baixo. E vou dar um Unite, né? Porque elas são partes separadas. Então aí eu selecionei só duas, porque eu esqueci de selecionar outra. Então agora eu vou selecionar as duas partes, né? Que eu já uni as duas retas, basicamente. Então agora eu vou unificar a parte circular de cima com a parte reta de cima, né? Dessa forma, aí vou dar um Unite. Fazer a mesma coisa com a parte de baixo, só que dessa vez fazer direto. Dou Unite novamente. Então a nossa geometria ela tá pronta. Vou girar a nossa peça para a gente conseguir visualizar. Agora eu vou selecionar então o nome que eu vou dar para a parte de cima vai ser receptor e a parte de baixo vai ser o transmissor. Vou selecionar então o nome delas para a gente conseguir diferenciar. Agora eu seleciono as duas geometrias. Vou selecionar então para escolher então o tipo, né, de material, que vai ser cobre. Então agora eu vou selecionar novamente e agora eu vou mudar a cor e a transparência delas. Vou colocar um rosa e vou colocar a transparência delas bem, bem alta. Bom, agora eu vou criar um quadrado que vai ser a nossa área de simulação, né? Aí eu subo ele e agora eu vou mexer nas propriedades dele, né? Então eu vou colocar a posição dele sendo tudo 100, porque eu quero que o meu terminal ele fique exatamente na borda, né? Vou colocar o tamanho dele como sendo 200 em tudo para poder pegar tudo mesmo. Bom, feito isso, eu vou só mudar a cor e a transparência do nosso quadrado, né? Para conseguir ver o que está acontecendo lá, o que está acontecendo lá dentro.
Perfeito. Agora eu vou, então, começar a adicionar as correntes na nossa bobina. Vejo se está no modo certo, que é magnetostático. E agora eu vou, então, adicionar as correntes. Seleciono para selecionar faces, seleciono essa primeira face. Vou em adicionar excitação e seleciono corrente. A corrente vai ser de 5 amperes. Então eu vejo essa daí, ela tá entrando, né? A seta tá para dentro. Então a próxima, ela vai ter que ser para fora. Eu seleciono a outra face de cima, né? Faço o mesmo processo de adicionar corrente, vai ser também de 5 amperes. E essa, nesse caso, vai estar saindo. Tem que ser contrárias. Faço o mesmo processo na parte de baixo. Uma face vai estar entrando e a outra face vai estar saindo. Aí adiciono a excitação também. São todas de 5 amperes. Vejo se ela está entrando. E agora a última, faço o mesmo processo. E aí coloco ela para fora. Feito isso, adiciono um parâmetro, vou adicionar uma matriz, tanto a corrente 1 quanto a corrente 3. Que são os dois parâmetros que a gente vai estar analisando, então. Bom, feito isso, eu só adiciono um setup, né? Porque tá tudo certo ali. Então, vou adicionar um setup. Não vou colocar, assim, tantos passos. Vou deixar o padrão que já vem. Já vai dar pra gente ter uma ideia boa. E aí, vou colocar para salvar. Então, vou salvar o projeto como sendo indutância mútua, underline RS, que é o minhas iniciais, 51, que é a minha matrícula, né? O final dela. E aí, eu espero salvar. Eu cortei essa parte do vídeo porque demorou 1h40 para salvar. E vou ali em... Só voltar um pouquinho, que foi rápido, né? Eu vou em Results e vou em criar dados, né? Tabela de dados. Então, em Results, vou em criar Magnetostat Retract e tabela de dados. Então, primeiro eu vou selecionar o coeficiente de indutância. Vou selecionar a corrente 1 na corrente 1 e corrente 1 na corrente 3 para a gente ver o que acontece. Então, ele já está na nossa variável D, que vai ser distância por corrente, né? Então, aí eu plotei primeiro o coeficiente de corrente. E aqui, a gente vê aqui o coeficiente de autoindutância, o coeficiente de indutância da corrente 1 na corrente 1 vai ser de 1, a distância de 15, né? E aqui o coeficiente de indutância da corrente 1 na corrente 3 vai ser de 0,190466, mais ou menos. E agora eu vou então adicionar nesse gráfico os dados de indutância mesmo. Vou adicionar da autoindutância e da corrente 1 na corrente 3. Então aqui a gente vê o coeficiente, a indutância da corrente 1 na corrente 1, que é desse número aqui, e da corrente 1 na corrente 3, que é desse número, e da corrente 3 na corrente 3, que é esse número aqui. Então aqui eu vou plotar novamente aqui para ficar tudo numa tabela só. Mas basicamente são os mesmos números que a gente acabou de ver. E agora eu vou fazer com que a gente tenha várias distâncias, né? Para a gente não ter só a distância de 15 milímetros. Então eu vou fazer se dele variar em vários números para a gente conseguir ter uma tabela mais completa. Eu vou em Optimetrics e vou ali e vou adicionar a nossa variável. Vai ser de década, né? Contagem de década, porque ela vai fazer uma contagem logarítmica. Como é uma simulação muito pesada, se eu colocar muitos passos, o meu computador ele travaria. Então eu coloquei uma contagem de década, porque aí a gente consegue ter
mais dados em menos números, basicamente. Então, eu vou colocar, então, ele começando em 6, para ele não ficar centralizado, para ele não começar no mesmo local que começa a nossa geometria. Só para ter certeza que eu coloquei um tamanho de 4 lá, né? Então, aqui eu vou colocar 6, ele vai ter, então, vai parar em 40 e vai ter 10. Vou colocar um número de 10. Então, essa parte ela demorou bastante, ela demorou outra 1h30 para carregar, porque demorou muito tempo para gerar esses 10 números. Então, eu cortei essa parte também. Então, aqui eu só deixei um pouquinho, ó, que tá salvando aqui, mas a maior parte dele eu cortei. Então, aí eu voltei já com a simulação salva, como a gente pode ver aqui, ó, os vários valores. E aí eu vou lá na nossa tabela, que já vai estar diretamente colocado lá todos esses dados. Que a gente pode ver a distância, aí o coeficiente de indutância, que é 1, né, da corrente 1 na corrente 1. Aí o coeficiente de indutância da corrente 1 na corrente 3, a indutância da corrente 1 na corrente 1, e a indutância da corrente 1 na corrente 3, e a indutância da corrente 3 na corrente 3. E basicamente eu vou tratar desses resultados na parte de resultados. Aqui eu vou gerar então o gráfico. Eu vou então em results, vou colocar para plotar um retangular plot e vou plotar então primeiro o coeficiente de indutância da corrente 1 na corrente 3 e vou plotar também a indutância da corrente 1 na corrente 3. Então aqui a gente vê que eles são gráficos muito parecidos. A gente vê também o fenômeno que eu vou explicar também dos resultados, que é que a indutância e o coeficiente de indutância eles vão diminuindo com o raio, né? Que é basicamente o que a lei de Faraday e a lei de Ampère nos diz. Então aqui eu vou passar essa parte, já que eu vou tratar ela nos resultados. E aqui eu só vou fazer então o plot do campo magnético para a gente ver como é que se comporta o campo magnético dentro da nossa geometria, né? Então eu vou ali em Fields Overlays, seleciono o campo magnético de B, todos os objetos. A gente vai ver que o campo magnético ele vai se concentrar basicamente no centro, né? No meio entre a espira de cima e a espira de baixo. Então, ó, aproximando, a gente vai ter exatamente isso. Ó. Aqui é mais azul, né? Que é mais leve. E o campo ele fica concentrado aqui dentro, basicamente. Que é o comportamento esperado, né? Então aqui, ó, é bem mais forte aqui dentro. Bom, então terminou essa simulação. Agora a gente vai, então, para os resultados. Bom, basicamente, no nosso gerador elétrico, assim foi a nossa geometria 2D, aqui a nossa geometria 3D, né, com 6 bobinas, como sugerido pelo professor, que eu sou do grupo D, e esses foram os resultados. Aqui são 3 pares, né, de bobinas, aqui a bobina par 1, par 2 e par 3. Então a gente vê que não há nenhum ponto do gráfico que a corrente é a mesma, né, porque como eu expliquei, quando o ímã gira, ele troca os polos e ele ativa um par de bobinas e desativa o outro, né? Então, não há nenhum ponto nesse gráfico que elas vão coincidir. Então, aqui os resultados da indutância mútua, a gente vai ver que a distância, quanto mais ela aumenta, mais a indutância ela vai diminuindo. Aqui, ó. Tá vendo? Ela começa em 800 mil e ela cai para 136 mil. Justamente por conta dessa fórmula aqui, ó, que é explicada. A gente está vendo que decai com o raio, né? Por conta desse produto vetorial vai ficar um raio aqui em cima, vai cortar com esse raio ao quadrado, e aí a gente vai ter uma função que ela decai com raio. Então faz sentido o valor ir diminuindo. Então a gente tem aqui que a indutância na corrente 1 da corrente 1 deveria ser constante, mas por conta de algumas questões matemáticas e questões nuances também, e de geometria, a gente tem que ela fica quase constante, ela diminui, ela varia um pouco, né? Tanto da corrente 1 na corrente 1, tanto na corrente 3 na corrente 3. Mas aqui a gente vê o coeficiente de indutância da corrente 1 na corrente 3, que ele cai realmente com o tempo, com a distância, perdão.
E aqui a indutância, de fato, da corrente 1 e da corrente 3, que também decai com a distância. Então, aqui, basicamente, os dois plots. Aqui é do coeficiente de indutância da corrente 1 na corrente 3 pela distância, que a gente vê que decai com o raio. E aqui a indutância, de fato, pelo raio, que também decai. São gráficos muito parecidos. Então, a gente vê que faz sentido, porque a gente sabe que quanto mais longe, menos o campo magnético afeta um objeto, por exemplo, né? Então, faz total sentido. E aqui, basicamente, o resultado do campo magnético, né, da nossa geometria, das nossas espiras, que o campo magnético está basicamente concentrado aqui no centro e aqui por fora ele é bem fraco. Então faz sentido, novamente, que quanto mais longe, né, maior o raio, menos a influência do campo magnético. Então, concluindo, foram observados os efeitos da indução e da indutância representados pelas leis de Faraday e Ampère. Então, a gente viu que essas leis realmente elas funcionam, né? Elas descrevem muito bem o que acontece de forma simulada e também de forma experimental, que são feitas em laboratórios. Então, a gente conseguiu ver então como essas fórmulas se comportam, né? E a gente também teve simulações que tiveram resultados bastante razoáveis. Basicamente aqui as referências bibliográficas que eu usei, o canal iFísica, alguns canais que o professor deixou no roteiro também. E com isso eu encerro então o experimento teórico simulado 4 sobre máquinas elétricas. Obrigada.